A nossa convidada também de hoje é a professora doutora Ângela Figueiredo, da Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Também, bom, a professora Ângela fez o doutorado dela no Rio de Janeiro, na Sociedade Brasileira de Instrução, no IUPEG, doutorado em Sociologia. Fez pós-doc já por 2 vezes nos Estados Unidos, a primeira vez na Universidade de Virgínia, no Departamento de African American Studies, e depois na Universidade de Berkeley, no Departamento de Ethnic Studies. A professora Angela Davis é coordenadora do coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa ativista nas áreas de gênero, raça e subalternidade, e ela também coordena a Escola Internacional Feminista Negra Decolonial. É docente dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRB e também programas de estudos étnicos e africanos, pós-afro, e estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, PPGNI, ambos aqui na UFBA. A professora Ângela atua como pesquisadora, trabalha nas áreas de desigualdades sociais e raciais, desigualdades de gênero, cultura e identidade, classe média, beleza, movimentos sociais, empreendedorismo, feminismo negro e emprego doméstico. Sem mais delongas, professora Ângela Figueiredo. Boa noite a todos e todas. É um prazer dividir essa mesa com o professor Antônio Sérgio. Eu fiquei toda nervosa quando decidimos fazer juntos. Antônio Sérgio foi meu orientador de mestrado, uma pessoa com a qual eu aprendi muito, e também com Paula Cristina Barreto, que é uma parceira, uma companheira de muitos anos atrás. Então, eu gostaria muito de poder hoje pensar comparativamente com alguma das contribuições de Antônio Sérgio, e bom que Antônio Sérgio deu esse apanhado histórico, porque meu tema é mais especificamente a classe média, e eu quero pensar a partir disso. Eu vou pedir desculpas porque eu esqueci de me definir, Rebeca me pediu tanto. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, cacheado curtinho, tô com os brincos grandes de cor laranja, tenho os olhos grandes, igual da minha mãe, é um traço familiar. Eu tô usando brinco, um vestido azul com as barras lindas que ninguém pode ver. Ao meu lado tem umas flores, enfim. E eu gosto de usar anéis, então eu tô com anéis e pulseiras. Desculpa, Rebeca, acabei esquecendo. Então, eu vou tentar, na medida do possível, tentar trazer uma reflexão entre o passado e sinalizar alguns aspectos do presente. Obviamente, eu não vou conseguir dar conta do presente. Mas eu quero retomar aqui o que motivou o seminário, né? Esse webinário, ele é motivado pela primavera antirracista no mundo, então, pelo modo como se mobilizou a comunidade afro, mas não só a comunidade afro. A gente sabe que Black Lives Matter é um movimento que tem pessoas de origem latina e de outras origens, são sujeitos subalternizados nos Estados Unidos, sob a liderança feminina, isso eu quero destacar. Mas também, assim, pensar em como, essa semana, por exemplo, a indicação da Kamala Harris traz também, de novo, essa perspectiva, né? A gente conversando, ou pelo WhatsApp, ou a conversa entre amigos, sempre mas ela é efetivamente negra, então, quer dizer, um olhar brasileiro sobre o fenótipo da candidata a vice-presidenta nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Então, assim, como pensar que essa comparação entre os dois países, eles permanecem, para não falar, digamos assim, da comparação entre os dois presidentes e do modo como esses dois presidentes têm conduzido uma perspectiva negacionista que tem conduzido o Covid de forma negando, resistindo ao uso da máscara e efetivamente resistindo à elaboração de políticas públicas de combate à pandemia. Então, há muitas semelhanças, né? No que diz respeito à candidata a vice-presidenta, é muito interessante pensar, eu estava nos Estados Unidos na época que Obama ganhou, né,
para ser o candidato do partido a presidente. E aí, pensando sempre, Aristotle diz, né, essa coisa da perspectiva comparativa, o olhar que vê o olho da cultura. Então, quando a gente está em outro país, todo o tempo a gente compara com o nosso país. Então, um dos debates existentes nos Estados Unidos, e eu acho que provavelmente é o mesmo que pode estar ocorrendo agora com relação a candidata à vice-presidência, é o fato de que não é que as pessoas dos Estados Unidos tenham a dúvida de que ela é negra, mas se ela é, digamos assim, no caso de Obama, dizia, ele não cresceu nos tradicionais guetos americanos. Ele não viveu com as tradicionais famílias afro-americanas. Quer dizer, ele é afro-americano, mas a gente diria agora, né? Eu estou pensando nos meus alunos, não é raiz. Então, assim, um pouco é negro, mas não representa ou não encabeça um sentir-se negro como é nos Estados Unidos, quer dizer, e todas as tensões e todo o racismo provocado e toda uma história de resistência. Então, como é que se pensa as representações negras que não são tão negras no Brasil por um olhar fenotípico, e nos Estados Unidos tem a ver não só com ancestralidade, mas tem a ver com a história política compartilhada. Então, meu trabalho, minha tese de doutorado foi sobre a classe média negra. Ela foi publicada pela EDUFBA nesse livro, já tem alguns anos, mas foi publicada pela EDUFBA em 2012, e ela foi defendida no Rio de Janeiro, no UPERJ, e ela tem uma perspectiva de pensar comparativamente o Brasil e os Estados Unidos, embora eu tenha me mantido, não é à toa que eu fui no pós-doutorado 2 vezes nos Estados Unidos, porque eu tenho mantido a comparação, explorando agora um pouco mais as questões de gênero e, digamos, um certo crescimento dos latinos nos Estados Unidos, pensando em outras perspectivas, né? Então, quando Obama venceu, se anunciava os Estados Unidos no Brasil e em parte do mundo como uma era pós-racial. Então, a ideia é que era um candidato negro, um único indivíduo, poderia transformar as relações historicamente racializadas nos Estados Unidos. Então, a prova é disso que não aconteceu, e a primavera antirracista com relação a George Floyd recoloca esse cenário de resistência política. Então, Antônio Sérgio fez um cenário recuperou uma perspectiva bem interessante da comparação Brasil e Estados Unidos, no que diz respeito ao conceito, as formulações e o conceito de raça, e a perspectiva comparativa entre os dois países. Eu gostaria de adentrar mais em um aspecto da classe média, mas pensando, obviamente, a classe média negra, mas pensando como as interpretações sobre a mobilidade social no Brasil, elas eram, nesses anos 30, 40, 50, 60, até o início dos anos 80, e até antes da democratização do país, ela era mais ou menos vista como a prova cabal de que o Brasil não tinha racismo, porque os negros ascendiam socialmente. E aí é bom dizer que a ascensão social, que esses autores, já mencionado por Antônio Sérgio, estava falando, então, Donald Pearson, Tales de Azevedo, Roger Bastide, eles estavam falando de uma mobilidade social ascendente de indivíduos, homens, que ascendiam através de uma rede. Então, como Tales de Azevedo define, o canal de mobilidade tradicional era a ascensão social através do apadrinhamento, através do casamento interracial e através do branqueamento, nesse sentido de adoção de valores éticos, morais brancos e estéticos brancos. Então, como pensar que o mesmo fenômeno ocorrendo nos dois países? Então, nos Estados Unidos, a mobilidade social negra que existe mesmo antes das ações afirmativas, e é importante dizer que a mobilidade social negra, nos Estados Unidos, ela é resultado da segregação. Então, se aqui a mobilidade social negra era vista como resultado da integração e a prova da não existência do racismo, nos Estados Unidos, a comunidade negra, devido à segregação, via impossibilitado inclusive, de tomar empréstimo, ir ao cabeleireiro, várias questões que eram relativas à integração racial que os negros afro-americanos não tinham e que, por isso, foram levados a criar seus próprios serviços. Então, diferente da classe média brasileira, que emerge, porque naquele período os autores não falavam de classe média, falavam de elite, né? Não é à toa que você tem a black bourgeoisie em Franklin Fraser e a elite negra em Tales de Azevedo. Então, os conceitos eram elites, o conceito não era de classe. Então, essas duas experiências
é uma mobilidade que ocorre a partir da integração e da subjugação, né? Porque, como os autores atentam, a mobilidade era possível porque existia o apadrinhamento. E o apadrinhamento era a proteção de famílias brancas ou mestiças para os sujeitos negros. Existentes no Brasil e nos Estados Unidos tinham significados completamente distintos. Então, a mobilidade social nos Estados Unidos e a formação de uma classe média negra, ela sempre foi resultado da segregação racial. Então, claro que depois tiveram as ações afirmativas, e as ações afirmativas impulsionaram o aumento da classe média. No Brasil, esse processo de integração, entre aspas, integração subjugada, levou a que, embora os indivíduos negros tivessem mobilidade, a gente não tem muito como acompanhar esses processos. Então, na minha pesquisa, e ainda hoje, claro que hoje um número menor, mas na minha pesquisa da época, mostrava que a classe média negra, como ainda hoje, é originária de pais trabalhadores manuais. Isso significa que são filhos da primeira geração, que são de classe média. Então, essas pessoas, os dados da década de 2000, é claro que se diferencia agora com as ações afirmativas, mas quando a gente olha o campo, por exemplo, das ações afirmativas, muitos dos nossos alunos são também membros da primeira geração a entrar na universidade. A gente tem tido poucas pessoas que são filhos de classe média. Então, como pensar nessa classe média negra, que ela é incipiente, e como já destacado por outros autores, ela tem uma extrema dificuldade de se manter na posição de classe. Por que isso? Porque parte da posição de classe média para a classe média negra brasileira vem dos salários. Ou de um pequeno empreendimento. Então, você não tem um capital, não tem bens imóveis que assegure para você uma continuidade de classe. Então, isso é muito importante. A classe média nos Estados Unidos, ela emerge principalmente como empreendedores e posteriormente como trabalhadores de colarinho branco, tá? Mas isso significa que essa classe média, ela tem, então, uma relação diferenciada com o próprio Estado. Para nós, a partir de 88, o emprego público tem sido determinante na formação da classe média. Então, isso significa dizer que, para nós, negros e negras, a privatização tem um impacto diferenciado, porque a privatização fecha postos de trabalho que, historicamente, foi acessado pela população negra. Então, nos Estados Unidos, a população negra não tem acessado, como no Brasil, os empregos públicos. Também há uma grande diferença. Nos Estados Unidos, o emprego público, de um modo geral, paga valores mais baixos do que o mercado privado. Então, você tem uma classe média negra que está localizada, sobretudo, no emprego público, e que esse processo neoliberal vai empaquetar, então, o projeto e a trajetória de mobilidade social. Então, nos Estados Unidos, você tem classe média que ela é de terceira ou quarta geração. Então, isso significa dizer que as pessoas nasceram de classe média, frequentaram espaços de classe média, escola de classe média e moraram no subúrbio de classe média. Então, isso vai indicar um certo distanciamento em termos de relação com a comunidade negra, pobre, que também as pesquisas sobre classe média negra, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, elas estão preocupadas com temas que, de um modo geral, os pesquisadores não estão preocupados quando se fala da classe média branca, que é a questão da solidariedade e a representação política, né? Solidariedade e representação política. Então, uma pergunta que fica é em que medida a relação ou a identidade de racial se sobrepõe à de classe ou vice-versa. Então, como pensar essa articulação entre as duas coisas? Então, de fato, a classe média que é de terceira geração, ela tem uma possibilidade de distanciamento das comunidades nos Estados Unidos, que é muito diferente da classe média brasileira, que os pais moram em bairros populares, que as pessoas ainda têm que ajudar a mãe a comprar televisão, pintar a casa. Então, isso quer dizer que a relação entre a classe média negra e a base ainda é próxima no Brasil, porque somos primeira e alguns poucos segunda geração. E o que isso tem a ver, digamos, para pensar comparativamente? Tem para pensar o distanciamento, tem para pensar a possibilidade de emergência
de uma liderança negra que represente, como foi para os Estados Unidos nos anos 60, uma liderança que represente todos os negros independente da classe. Mas a experiência de classe indica uma expectativa de vida. Então, muitas das coisas que as camadas negras populares aceitam, porque também, numa articulação com a cultura brasileira de pensar que o preconceito é de classe, não é racial, que ainda existe nas camadas populares, a expectativa de classe média e com o nível de educação sobe. Então, isso quer dizer que minha percepção do racismo muda. Porque uma coisa é eu achar que eu não chego porque eu estou mal vestida, porque eu não sei falar bem. Outra coisa é eu ter uma expectativa de que eu sou uma professora universitária e quero ser tratada como tal. Então, todas essas expectativas têm uma correlação com a classe. Todas essas, esse debate, essa reflexão sobre lideranças implica num distanciamento, então, assim, e numa articulação com a classe média. Mais uma vez, tanto autores brasileiros como autores norte-americanos utilizam, muitas vezes, conceitos como complexo de inferioridade, embranquecimento é no Brasil, não é nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não tem a ideia de branqueamento. Nos Estados Unidos, você pode ter uma diferença de classe que vai implicar numa expectativa de vida diferenciada. Mas nos Estados Unidos, não há nenhuma teoria que diga que o negro que ascende socialmente branqueia. No Brasil, essa teoria ainda é vigente. As pessoas ainda dizem, não, mas se for com um carro assim, então, para a classe média, com a expectativa de classe média, com a expectativa de cidadania de classe média, de liberdade de classe média, de poder entrar e sair de classe média, o racismo afeta de outra forma. Então, o racismo afeta na desconfiança, na desvalorização profissional, na expectativa da competência profissional, na capacidade de consumo. Então, como pensar comparativamente contextos que são construídos historicamente distintos? E aí, a literatura brasileira apontava bastante para o fato de uma escala classificatória da cor, o que hoje o ativismo negro jovem chama de colorismo, que é uma denominação afro-americana, né, para falar da nossa velha e conhecida escala classificatória da cor, e para retomar, digamos, o debate de qual o lugar do negro fenotipicamente mais claro nos postos de trabalho, no acesso à moradia, à educação e a entrada nesses lugares, digamos assim, mais difíceis para que os negros entrem. Então, eu acho que a coisa mais importante para mim, na minha experiência da pesquisa comparativa, para os afro-americanos, há uma diferença de cor internamente. Eles dizem, né, as pessoas negras de pele mais clara são sempre as que fazem mais sucesso. Se você vê, a gente vê em vários filmes que retratam a predileção de muitos homens negros por mulheres de pele mais clara. Mas o que é mais importante é pensar que a questão dos Estados Unidos não tem uma relação com o modo como os brancos nos veem. Então, o Estado e as pessoas brancas me veem como afro. Se há uma diferença entre nós internamente, é internamente. Então, isso quer dizer que a linguagem política, a linguagem do Estado, quando a gente fala assim, nos Estados Unidos você nasce negro e no Brasil você se torna negro, embora tenha uma geração de brasileiros e brasileiras que têm nascido negras, né? São as dandaras, muitas das meninas e adolescentes e jovens hoje que nasceram de pais ativistas, que têm visto o Brasil de outra forma. Então, esse olhar do Estado ou dos brancos com relação a nós, nos Estados Unidos não existe. Então, nos Estados Unidos, para o Estado você é negro, então, e para você, na relação com os brancos, você é negro. Ninguém fica achando, porque eu sou mais clarinho, eu vou ter um tratamento diferenciado. Não, a relação é essa. No Brasil, o que acontece? Você tem uma correlação identitária, claro, às vezes minha fala vai no passado e volta para o presente, então se eu penso hoje meus alunos, o ativismo feminista negro, que é o que eu trabalho mais, e o que eu estou mais próxima, e o que eu atuo jovem, tem uma postura diferenciada de gerações anteriores. Uma afirmação e uma imposição diferente de gerações anteriores.
Então, mas isso quer dizer que, na articulação, o Estado me vê como, nesse sentido, como não branco. E eu não tenho os privilégios de branco. Então, nos Estados Unidos, o Estado me vê como negro. E aí, como pensar a posição de classe e a posição da identidade? Nos Estados Unidos, os afro-americanos são, primeiramente, afro-americanos. Fora dos Estados Unidos, os afro-americanos estadunidenses são, sobretudo, estadunidenses. Porque isso tem a ver com a identidade nacional. E como se articula a identidade nacional com a identidade racial. Então, todas essas perspectivas e essas perguntas sobre branqueamento, sobre relação com a família, sobre complexo de inferioridade, sobre... Essas perguntas ocorriam no Brasil e ocorrem ainda no Brasil. Acontece que as ciências sociais brasileiras têm dedicado muito pouco espaço para entender a experiência negra de classe média. Acho que isso tem a ver com dois fatores. Tem a ver, do ponto de vista da ciência social, né, com perguntas distintas. Então, a sociologia perguntava sobre desigualdade, mas não perguntava sobre identidade. E a antropologia perguntava sobre identidade, mas não sobre desigualdade. Então, como pensar a questão da identidade nos Estados Unidos não é uma pergunta. Porque, como eu disse anteriormente, você nasce negro, para lembrar de Neuza de Souza, você não se torna negro. Então, isso quer dizer que a pergunta sobre identidade, e agora eu não estou falando, eu estou falando, e minha perspectiva é sobre negros afro-brasileiros ou afro-americanos, trabalhadores de classe média. Eu não estou falando sobre artistas, eu não estou falando sobre estrela, popstar, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas que têm um cotidiano pautado no trabalho, na escolaridade, pessoas como nós. Não estou falando de estrelas, então eu não sei como é que é a coisa das estrelas, não sei como é que elas pensam o mundo, e disso eu não sei nada, para não me fazer essa pergunta, tá? Nem jogador de basquete, isso eu não sei. Eu estou falando de pessoas comuns como nós, que transitam nessa correlação. Então, se a gente pensa a construção racial, que há, por um lado, diferenças que são perceptíveis, mas interna à comunidade, não vaza para o externo. E, claro, tem predileção, tem padrões estéticos, tem tudo. Isso é muito presente na literatura, né? Na literatura que eu digo, na literatura mesmo, não é na literatura de ciências sociais, nos livros, nos romances, nos contos. Por outro lado, você tem uma possibilidade de pensar como se articula a possibilidade de pensar comparativamente contextos distintos. Então, como pensar, por que o Brasil não tem, ou porque o Brasil tem se transformado, né? Tem pessoas que dizem que o Brasil tem se americanizado, né? Esse é um debate já antigo, desde que nós entramos em cena a partir dos anos 70. Então, que o Brasil tem se americanizado. Eu não considero que o Brasil tem se americanizado. Agora, certamente, o ativismo, sobretudo feminista negro, o uso da internet, a tradução de livros feministas negros, afro-estadunidense, tem estabelecido uma correlação distinta, porque a gente não tem passado pelo olhar dos pesquisadores que eram tradicionalmente homens e brancos. Então, isso quer dizer que é um desafio agora pensar que tipo de relação estabeleceremos, que tipo de imagem nós temos, quais são os elos possíveis, as conexões possíveis, os diálogos possíveis, porque agora a gente vê emergir uma outra forma de ativismo comparativo, que é o ativismo feminista negro. E isso é possível porque eu acho que tem alguns fatores. A política de cotas, o uso das plataformas digitais para o ativismo, então a gente tem hoje vários grupos ativistas digitais. Eu acho que tem a emergência de um feminismo negro em suas diferentes experiências, né? O interseccional, o lésbico, enfim. E essa experiência reconecta Brasil e Estados Unidos de uma outra forma. Quer dizer, reconecta o Brasil com os Estados Unidos, não mais a partir da retomada da classificação da cor, mas a partir de um debate sobre empoderamento, sobre a experiência negra, com destaque para a experiência feminina negra, sobre a violência policial e, sobretudo, sobre o racismo estrutural. Então, no passado,
quando a gente pensava na experiência de classe média, nós não falávamos de a literatura, né? A literatura não indicava, porque assim, a ideia era de que o Brasil não falava de racismo, não falava de preconceito de cor. Então, o preconceito de cor, ele não está na estrutura, ele está no indivíduo. Quem pratica o preconceito de cor é o indivíduo. É diferente dessa virada de 360 graus, de pensar, de 360 não, que volta no mesmo lugar, né, de 180, que vai pensar o Brasil a partir do racismo estrutural. Então, eu não vou pensar mais se eu tenho uma relação com a pessoa branca, se eu tenho amigos brancos, não é mais isso que tem foco, é o modo como as desigualdades raciais interferem, impossibilitam, estrutura um contexto de experiência, de oportunidades, de oportunidade para educação, para o emprego e, por fim, na correlação vida e morte. Então, assim, como pensar sem ocupar um lugar de extrema estreitamento da comparação? Então, como eu acho que o meu propósito aqui hoje, eu já estou terminando, é pensar como elementos que são cruciais para pensar as duas experiências, né? Uma coisa é ter uma classe média estabelecida historicamente a partir da oferta de serviços para a própria comunidade. A outra coisa é pensar numa classe média que se constitui, como a brasileira, na correlação com os brancos. Mesmo os empresários, os mais bem-sucedidos, são aqueles que oferecem serviços para a classe média branca. Então, como pensar que processos históricos diferenciados, em que pese a existência do racismo e do racismo estrutural, vão criar dinâmicas distintas, mas que essas dinâmicas têm se transformado. A percepção do racismo, do limite da raça, tem mudado para nós de uma forma muito significativa, mas principalmente para a juventude ativista negra brasileira agora. Primeiro tem uma pergunta aqui da Rasbeca Sobral, aqui da nossa equipe, aí por trás das câmeras, está perguntando aqui, pedindo que tanto o professor Antônio Sérgio quanto a Ângela Figueiredo comentem um pouco o caso do George Floyd e também da senhora negra brasileira que foi torturada de maneira idêntica, e esses casos no cotidiano, né, traduzem o racismo institucional através da prática das polícias nesses dois países como algo autorizado, ou a necessidade de mudanças nesses protocolos. A Cris Lourenço pergunta, acho que é para ambos, gostaria que aprofundassem a questão do ciclo de desvantagens cumulativas, nas palavras do professor Carlos Azenbaum, e a importância do acesso e permanência de pretos e pardos no ensino superior. Temos ainda uma pergunta de Rafaela Tavares para a professora Ângela. Pergunta se pode falar um pouco mais sobre a situação das mulheres negras nessa situação de ascensão e permanência na classe média. E mais uma aqui da Sônia Maria Santos Soares, para a professora Ângela, em termos de status social, qual o lugar ocupado pela classe média negra nos Estados Unidos em comparação ao Brasil? Já que aqui é majoritariamente de funcionário público. E mais uma aqui ainda do Marcelo Santana Aroca, porque geralmente, ao se falar de racismo no Brasil, busca se relacionar com os Estados Unidos. Sinto falta de um debate sobre o tema nos nossos vizinhos sul-americanos. Tá bom, gente. Passando para você, por favor, Ângela. Eu vou começar com essa última pergunta. Nós sabemos da necessidade de nos pensarmos comparativamente à América Latina, né? Sabemos dos problemas do Brasil com a identidade latino-americana. Mas o propósito nesse caso específico, o propósito desse webinário era retomar uma comparação clássica entre o Brasil e os Estados Unidos, a partir dessa chamada primavera antirracista ocasionado a partir do assassinato de George Floyd. Então, tem um objetivo nisso. Pessoalmente, eu me formei nessa comparação Brasil-Estados Unidos. Na época que a gente estudava, eu fiz graduação na UFBA e mestrado, e fiz doutorado no Rio de Janeiro, no UPERJ. Nós não tínhamos muita interlocução nem com a América Latina,
em termos de formação, e nem com a África. Esses processos, eles começam a existir pós-democratização no Brasil, a libertação de países africanos, o ativismo negro fazendo fluir essa comunicação. Então, o ativismo negro foi fundamental para pensar a comparação Brasil-África. Eu tenho um artigo com Patrícia Gomes sobre feminismo e estudo de gênero no Brasil e na Guiné-Bissau. Eu tenho um artigo com Cláudio Furtado, pensando as elites negras, Brasil e Guiné-Bissau, e Brasil e Cabo Verde, mas, assim, eu não tenho na minha trajetória de formação e de pesquisa um estudo comparativo com a América Latina. E também não sei, eu acho que, assim, algumas pessoas têm, porque foram formadas, trabalharam em instituto, tem grupo de pesquisa latino-americano. No meu caso, eu estou entre Estados Unidos e África. Eu acho que já é de bom tamanho. E o propósito desse webinário é pensar Brasil e Estados Unidos. Então, eu acho que sua pergunta é interessante, mas, assim, nesse contexto, ela tem uma resposta muito objetiva, que é o objetivo, que é o propósito do seminário. Bom, eu vou tentar aqui ver das perguntas que eu consegui anotar todas. Eu fiquei pensando, a partir da fala de Antônio Sérgio, né? Os Estados Unidos jamais teria a banca de verificação, que foi um debate da nossa webinário anterior, as suas afirmativas, e eu comecei a esboçar alguma coisa dizendo que os Estados Unidos jamais teria banca de verificação. Então, a própria ideia de banca de verificação diz respeito a um contexto racial brasileiro, que, por um lado, mudou muitas coisas, se você pensa, mesmo se você estabeleceu um marco, né? Anos 80, 50, Unesco, 80, redemocratização e movimentos negros, 2000, cotas, digamos assim, mesmo com todas as nossas transformações estruturais e discursivas, a gente ainda está emaranhada numa coisa que se chama banca de verificação. Então, os Estados Unidos seria impensável ser negro e pronto. Claro que eu entendo que no contexto brasileiro isso faz sentido, que, como o Antônio Sérgio já enfatizou, quer dizer, tem uma pessoa negra de pele mais escura sofre muito mais o cotidiano e tem, embora eu acho, o Brasil é descrito como uma pirâmide, né, do ponto de vista socioeconômico e educacional. Então, renda e educação é uma pirâmide. E, obviamente, no topo estão os brancos, no intermediário estão os pardos, e na base está pretos e indígenas. Então, o que a gente tem de discurso afirmativo sobre a negritude, que foi importantíssimo, e que é importantíssimo para a valorização negra, é também mostrar e dialogar com a literatura, que considerava que o pardo, para lembrar Caldegler, né, o pardo ou o mulato era a válvula de escape das tensões raciais brasileiras. O movimento negro foi dizer, existe, certamente o pardo está numa posição intermediária, mas muito próximo dos pretos do que dos brancos. Então, embora seja uma posição intermediária, está próximo dos pretos. O que não quer dizer que os pretos não tenham uma condição, do ponto de vista estatístico, de acesso à educação e renda inferior àqueles que se autodeclaram pardos. Embora seja próximo, mas é ligeiramente superior. Então, por exemplo, eu me declaro preta no censo, porque não tem a categoria negro, mas eu sei que, ao me declarar preta, como muitas das minhas colegas fazem, por uma afirmação, já que não tem negro, a gente vai botar preto, mas a gente sabe que tem uma condição de pessoas de pele escura e fenotipicamente preta, está numa condição muito mais inferior. Então, como é que a gente vai discutir isso? A discussão sobre isso, do meu ponto de vista, não tem que retomar nem categorias acusatórias. Eu vi que alguém colocou ali o pardo nem aceito pelo branco, nem aceito pelo negro, enfim, fica numa posição intermediária difícil, mas isso eu acho que tem a ver também com como os indivíduos se colocam. Eu acho que também não é a condição só de que eu sou vítima, não sou aceito nem ali aqui. Quem você é para você mesmo? E como você se coloca na luta antirracista? Eu acho que é uma pergunta básica. Então, não é eu sou vítima, não. Você se coloca como na luta antirracista? Qual a sua disposição? Então, se você tem algumas coisas, a gente agrega, né? A ideia, por exemplo, a categoria negro no Brasil, ela é englobante. Ou a categoria negra nos Estados Unidos é englobante. Ela engloba aquele que não é branco, né? O branco anglo-saxão, protestante. A categoria negro no Brasil, ela era historicamente residual. O que ela está fazendo agora é se tornar englobante também.
Então, engloba as outras categorias, pardos, mulatos, enfim, aquelas questões que a gente não quer falar mais. Então, a pergunta de Rebeca sobre George Floyd, e eu acho que o Brasil vive um momento de extremismo também, de extrema-direita. Então, assim como a gente atua na militância, no ativismo, a extrema-direita se articula. E o caso emblemático de Sarah Winter, que eu prometi que eu não ia falar para não dar ibope para ela, que performou em Brasília, uma coisa retomando, inclusive, as tochas, meio que uma performance da Ku Klux Klan, indica também que, na concepção dos brancos brasileiros, eles são brancos. E ele performa um grupo que reivindicava uma superioridade branca que jamais teria os brancos brasileiros como aliados, ou como brancos. Então, ele performa um radicalismo, performa reivindicando uma extrema-direita branca, né? Assim, similar. As tochas eram com lâmpadas de LED, provavelmente, uma coisa com bateria, mas era a performance que valia. Então, esquecendo-se ele que, no contexto estadunidense, nenhum branco brasileiro é branco, porque é latino. Então, como pensar a transmutação disso? Então, no caso de George Floyd, eu acho que a nossa atuação foi intensa no Brasil e no mundo, mas o que às vezes quando eu vejo aquela cena do policial que reproduzia o mesmo gesto que gerou tanto protesto, eu só posso voltar a acreditar na crença da impunidade. É uma crença na impunidade, é tamanha, que é como se fosse uma resposta a nós, né? Vocês gritam, mas eu repito o mesmo gesto. Porque antes, no Brasil, eu não lembro de ter visto cenas com o joelho do policial asfixiando. Pode ter tido outras formas de crueldade, mas a reprodução da cena. Isso quer dizer que nós aprendemos na luta antirracista, nós compartilhamos experiência, mas o outro lado também compartilha, também aprende, também considera que algumas práticas são de dominação e está dizendo, olha, vocês estão... Eu não acho que aquele gesto foi ingênuo. Eu acho que aquele gesto é uma reprodução ritual de uma luta, de uma supremacia. Então diz, olha, independente eu não lembro agora se o policial era negro ou branco, mas é de uma relação de poder. Então eu repito o gesto, o mesmo gesto que provocou tanto protesto no mundo, eu repito ele como uma mulher negra no Brasil. Isso quer dizer que as coisas estão conectadas, que as imagens permeiam nosso imaginário. Na luta antirracista, na luta racista, na luta antiopressão, na luta opressora. Essa comunicação de modelos. Então, ontem, quando eu vi a notícia da juíza, que na sentença coloca que o homem negro é culpado porque ele é da raça negra, a sensação que eu tive foi, tudo que a gente faz, às vezes parece que não vale nada, mas depois eu me recuperei e falei, não, tudo que a gente faz vale muito, a ponto de que essa sentença que no passado ia passar como qualquer coisa normal, hoje veio à tona. Então, o que a gente faz vale. O que a gente faz a resistência não significa que não tenha do outro lado também resistência, é óbvio. A gente resiste, o outro lado resiste, reproduz. Vamos passar para outras perguntas. Talvez aí na próxima eu incluo essa coisa do ciclo acumulativo de desvantagem, porque eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Uhum. E é uma abordagem do Carlos muito, muito boa. Quando você pensa que vai fazendo diferença onde você nasceu, região, com que idade você entra no mercado de trabalho, se você tem filho ou não na adolescência. Tem uma série de questões que você vai acumulando, o conceito expressa as experiências que coloca você com desvantagem no mercado de trabalho. A história de Carlos era pensar a inserção no mercado de trabalho. Então, esse ciclo vai ficando desvantajoso. Quanto mais cedo você entra no mercado de trabalho, ao contrário de você ter mais anos, então você vai ter mais dinheiro, não. Se você entra mais cedo, você tem menos escolaridade. Se você tem menos escolaridade, você entra com salário mínimo e você vai fazer 30 anos ganhando salário mínimo como tendência. Tem as raríssimas exceções. Então, isso é muito interessante porque eu gosto de quando o Carlos abandonava a ideia do racismo como um fator preponderante e que ele ia cruzando para pensar
esse acúmulo, aí no final ele disse, mas a raça importa. Né? Então, assim, meio que um jogo com ele mesmo. Agora, não vou começar falando que é o racismo, eu vou começar pensando outras questões. E aí, no final, uma coisa é você nascer branco ou negro nas comunidades populares, que no Rio de Janeiro chama favela. Enfim, mas eu queria só fazer um comentário breve. Eu gostei muito de quando o Antônio Sérgio disse dos nomes, que George Floyd tem nome. De um modo geral, e por conta do racismo, do patriarcado, né, do machismo estrutural, a gente tende a gravar mais nome de homens do que de mulheres. Talvez das mulheres que a gente lembre de tudo isso seja Luana, porque foi um caso de uma mulher negra lésbica em São Paulo, e mais recentemente da Mirtes, mãe de Miguel, porque a gente se referia à mãe de Miguel. Mas eu acho que tem isso, então tem a forma como intersecciona gênero e raça, por um lado. Por outro lado, eu acho que nós temos tantos casos de racismo, de violência racial, de violência policial, todos os dias, que a gente parece, às vezes, que não consegue memorizar todos eles, porque todo dia é um caso novo. Então, assim, você pensa, eu tenho me colocado o desafio de lembrar do nome das mulheres, porque isso é um exercício para quem quer desnaturalizar a desigualdade de gênero. Então, a gente lembra do George Floyd, tem que lembrar o nome de outra mulher negra. Ora, claro que a imprensa contribuiu para que o nome de George Floyd se tornasse mundialmente, porque foi um evento que causou tudo isso. Mas a gente até hoje também se lembra do caso Ferguson. Sim, sempre a Kimberly Crenshaw tem uma palestra dela, que está no TED, que ela começa dizendo, para a palestra, provocando a audiência. Ela vai dizendo o nome de homens negros que foram assassinados. Aí depois, no final, você senta, se conhece os nomes. Quando chega nas mulheres, ninguém sabe quem são as mulheres. Então, isso é a forma com que o racismo e o machismo estrutural faz com que a gente lembre do nome dos homens, mas a gente esquece facilmente o nome das mulheres. E no caso brasileiro em especial, eu acho que é cotidianamente. Você tem hoje um dia, o outro. Então, a gente não sequer, por exemplo, o caso da Mirtes e o modo como o Miguel foi morto, né, causou uma comoção, mas você não tem um tempo, não é aquele o caso do ano. Aquele é um dentre tantos outros. Aí morre um menino também na Maralina. Aí você vai... são muitas as atrocidades, as violências, e também muito pouco espaço na mídia. Porque a mídia, quando reitera inúmeras vezes, você é obrigado a memorizar. Se a mídia trata hoje pontualmente, nunca mais fala, e aí amanhã já tem outro, então você também é levado, de certa forma, a esquecer que esses sujeitos têm nome, têm trajetória, têm família, têm história. Eu acho que a gente tem que um pouco retomar essa questão dos dados quantitativos. Minha dificuldade com relação aos dados que Cláudia tirou inicialmente foi porque eu trabalhei com as ocupações que Carlos Rosenbaum e o Nelson tinham feito. Então, quando eu vi, eu acho que é 18 ou 20 ao invés das 12, eu disse, eu aqui agora, como é que eu me localizo? Enfim, esse debate sobre classe média é interessante porque durante o governo PT, todo mundo virou de classe média. Todo mundo era de classe média e era a ideia de classe média que todo mundo tinha direito ao consumo. Então, a gente popularizou a noção de classe média, de certa forma, mas não percebeu as diferenças. Então, todas as pessoas que antes eram pobres passaram a ser consideradas de classe média. Então, foi muito interessante como o jogo não aumentou em termos de renda, mas aumentou em termos de, alargou o conceito. Então, o conceito virou inclusivo, todo mundo virou de classe média. Então, esses dados, Paulinha, que você traz, são muito importantes para pensar como se configura a classe média negra, e aí eu acho que a gente precisaria um pouco mais de tempo para falar disso, né? Mas você sinaliza que a renda das ocupações exercidas pelas mulheres é menor. Então, os Estados Unidos é um país que se vende como classe média. É o país da mobilidade, é o país do sonho, é o país da oportunidade. Então, a própria narrativa sobre a identidade nacional é muito diferente. O Brasil, até muito pouco tempo, mas depois voltou agora, é o país do atraso, do desemprego. Então, assim, as pessoas de classe média que vinham de famílias que eram trabalhadores manuais
que se colocavam na posição de classe. Então, a gente, por exemplo, nos dados de Cláudia, que Cláudia apresentou para a gente, muito grata, Cláudia, a você, a gente pensou entre 5 e 10 mil reais para a definição de renda individual de classe média, que se aproxima ao que eu trabalhei no passado. Então, essa renda, ela é uma renda individual. Se você é um sujeito de classe média, da primeira geração de classe média, você converte e parte do seu recurso é dividido para pagar o plano de saúde de sua mãe, para ajudar na escola do sobrinho ou dos filhos. Então, isso quer dizer que esse dinheiro você não desfruta dele como um membro de classe média, porque toda a sua família continua pobre. E você é a pessoa que vai poder ajudar a família a ter um desempenho melhor no concurso, pagando o curso para o irmão. Parece que tem coisas que não são sociologicamente sofisticadas do ponto de vista da vivência, mas a experiência de classe média negra, na maioria das vezes no Brasil, se converte numa obrigação e numa aliança com a família. A família me ajudou a chegar até aqui, então eu tenho que ajudar as pessoas. Se eu tenho um filho, ou se eu não tenho um filho, eu vou ajudar os sobrinhos, os irmãos, a mãe. Então, nos Estados Unidos, como eu disse anteriormente, primeiro é um país que se vende como um país das oportunidades. Um país da mobilidade social. Um país onde todos têm oportunidade. E, efetivamente, se você compara os dados estatísticos de analfabetismo, de conclusão de ensino da graduação, vários de renda, a desigualdade entre negros e brancos permanece. Mas é um país cuja renda é maior do que a brasileira. A renda média é maior do que aqui. Então, isso significa que o acesso ao consumo, e como eu disse anteriormente, se você tem, existe nos Estados Unidos, pessoas que são da terceira geração de classe média, você tem pessoas que foram socializadas como integrante da classe média, que foram para a escola de classe média, que moraram em bairro de classe média, e que provavelmente sua renda... É claro que eu não estou dizendo que todos passam por isso, eu estou dizendo que, historicamente, tem um processo de formação de classe média que é muito superior à nossa. Sem contar que os Estados Unidos têm uma coisa chamada filantropia. Os intelectuais estadunidenses, quando morrem, muitos deles doam biblioteca, doam uma parte de seu dinheiro para as instituições que possibilitaram que eles tivessem formação para adquirir aquela fortuna. Os brasileiros pegam sua biblioteca e guardam, na maioria das vezes, o recurso fica para a família, não há reconhecimento de que eu estudei em tal instituição e que eu posso doar os livros e parte do meu recurso que eu fiz, porque eu estudei em tal lugar, em tal universidade, em tal instituição, eu vou converter nisso. Então, a inexistência de filantropia no Brasil, e a filantropia negra e branca. A maioria dos negros no Brasil não tem como fazer filantropia, mas nos Estados Unidos tem negros que têm como fazer filantropia. Então, as pessoas investem nas históricas universidades negras. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande. As taxas, a taxa de imposto para herança nos Estados Unidos é altíssima. Porque é uma perspectiva de que você é valorado quando você constrói sua própria fortuna. Então, a taxação de impostos sobre a herança é alta. Aqui no Brasil, não. As pessoas se sentem orgulhosas, a classe média alta, quando não precisa trabalhar. Então, há um ethos aí com relação ao trabalho, que é diferenciado. As pessoas chegam e contam, sem nenhum constrangimento, que nunca precisou trabalhar. Como se isso fosse um valor. Eu nunca trabalhei, você deveria se envergonhar. Então, há também valores diferenciados. Eu não quero retomar aqui o clássica análise da ética protestante e o espírito capitalista do Weber, mas certamente uma sociedade que é protestante, como os Estados Unidos, mesmo os negros são protestantes, e eu tive a oportunidade de ir em algumas igrejas negras, protestante, fui numa igreja negra católica também. Isso é muito interessante porque tem uma ética e um compromisso com as instituições que me contribuíram para ser que eu sou. É muito diferente. É muito diferente de uma cultura que valoriza o fato de eu não ter umas mãos, nunca sujei minha mão, nunca trabalhei. Então, as pessoas desavergonhadamente narram essa história de que nunca precisei trabalhar. Então, tudo isso vai fazer uma diferença imensa. Eu acho que vai fazer uma diferença
na correlação e no compromisso, embora nas minhas pesquisas, porque eu continuo pesquisando a classe média, sobre a classe média, eu acho que a questão que mais me salta aos olhos no Brasil ainda é essa relação de ajuda mútua. Então, diferente daquilo que se pensava no passado, de que a classe média branqueava, eu acho que o mecanismo de mobilidade através do emprego, que era indicação, de certa forma, atrelava a uma rede social, diferente da autonomia que você tem da mobilidade através do concurso público. Embora o emprego público seja importante para a gente, como eu disse, é determinante para a formação da classe média no Brasil como um todo, e principalmente para a classe média negra, mas a classe média negra não é só formada pelo emprego público. Há um número de empreendedores que também fazem parte da classe média, né? O emprego público é determinante, por isso que eu volto a dizer, antes de acabar a minha live, vamos lutar contra as privatizações, porque as privatizações têm um impacto nas nossas trajetórias profissionais. É fechar emprego para a gente. Bom, eu quero também agradecer a equipe do coletivo Angela Davis e da Coda Bahia, que tem trabalhado muito para que esse webinário dê certo. Eu quero agradecer muito as frases estimulantes que as pessoas têm colocado, né, assim, muito assim, eu sinto muito grata mesmo de sentir que a gente está no caminho e que a gente está, mesmo em tempo de pandemia, isolamento social, a gente está conseguindo ter essa interlocução e também ter esse afeto de vocês. As pessoas têm colocado coisas muito estimulantes, muito afetiva para a gente. Então, isso demonstra que a gente está seguindo, está conseguindo, de algum modo, prosseguir. Eu queria só falar uma coisa breve, porque quando a gente falou das mulheres, que a gente lembra de um modo geral muito mais dos homens, a exceção é Marielle Franco, né? E é preciso colocar Marielle Franco no centro dessa luta antirracista, mas é uma luta antirracista que dá uma luta antirracista que provoca e que fala sobre o racismo estrutural e denuncia, mas o assassinato de Marielle fez nascer muitas Marielles no Brasil. Então, hoje eu sou parte do Fórum Marielle Franco, um fórum suprapartidário e um fórum que quer contribuir para o empoderamento de mulheres a cargo de poder, não importa se é político, mas também nessa perspectiva feminina que é de transformar o poder. Assim, não é entrar no poder e exercer tal como ele está, mas em que medida a nossa entrada de mulheres negras vai transformar, inclusive, essa compreensão do que é o poder, né? Então, eu fico muito grata de que hoje, graças às ações afirmativas, ao aprendizado que a gente tem tido hoje, permitir diferentes gerações, mas eu tenho aprendido muito com meus alunos, assim como eu aprendi muito com o Antônio Sérgio, sou grata com meus professores da UFBA, com Rasenbaum, com todos os meus professores, com Angela Davis, com todas as pessoas que contribuíram na minha formação, eu continuo aprendendo muito com meus alunos. E parte desse aprendizado tem me levado, assim, de coração para uma interlocução mais estreita com o ativismo. E é desse lugar misto entre ativista e intelectual que eu acho que é uma experiência nova na academia brasileira, né? Que foram esses jovens que estão dizendo a gente que a nossa geração foi formada diferente. Esse jovem está dizendo, não, vamos ser tudo, vamos ser duas coisas, vamos interseccionar, né? Vamos interseccionar essas identidades. E o aprendizado tem sido muito amplo, a experiência tem sido aqui ali dura, mas sem dúvida muito gratificante. E eu agradeço a todos vocês.